Simbora estudar o Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. Vamos falar aqui sobre a peça, tá? O Alto da Compadecida. Não é o filme, não é a série. Então eu pensei muito, né, se faria, né? Estou fazendo aqui as obras do vestibular Unicentro. Pensei se faria ou não essa obra, porque é uma obra conhecida por quase todos, né? Então, quase todo mundo já assistiu ao filme ou à série, né? Principalmente ao filme. Mas eu acho que tem algo muito importante aqui para nós falarmos, né? Então, o que se pede, né, no vestibular é a peça. E a peça tem algumas diferenças, tá? E diferenças importantes com o filme e com a série. Então, por isso, eu decidi fazer aqui para vocês, tá? Então, prestem bastante atenção, tá? O enredo, né, ele é basicamente o mesmo, tá? Só tem algumas mudanças ali que até são mudanças, né, significativas. Então, Ariano Suassuna escreveu essa peça, né, em 1955 e ela foi encenada pela primeira vez em 1956. Ariano Suassuna sempre um defensor ferrenho, né, da cultura brasileira, da cultura nordestina. Ele sempre foi contra, né, essa coisa da a cultura de fora interferir na nossa cultura, né? Quem é pernambucano vai entender muito mais isso, né? Ariano Suassuna, ele foi um grande amigo ali de Chico Science, né? E depois eles tiveram até um certo atrito ali, né? Porque o Ariano via que o Mangue Beat estava tomando um rumo ali muito com influências muito de fora, né? Mas no enterro do Chico Science, o Ariano chorou muito, né? Falou da importância do Chico Science, tá? Só algumas coisinhas aqui para contextualizar. Então essa peça, ela foi escrita para ser encenada em até 3 atos, né? Na peça não está demarcado exatamente o primeiro ato, está demarcado, mas ela fala que pode suprimir, né? Pode se fazer tudo num ato só. Mas tem as indicações ali que podem ser, né, em 3 atos. Então o primeiro ato ele termina ali no momento, né, do enterro da cachorra. O segundo ato ele termina quando todos são mortos, né? E o terceiro ato ele vai começar ali, tá? Com o julgamento dos nossos personagens que morreram. A história basicamente ela como eu falei, ela é parecida, né? Nós temos aqui alguns personagens, tá? Já vou falar deles que não estão, tá? Alguns que não estão no filme e outros que estão no filme e não estão, tá? Quando eu falar filme, tá, pessoal? Pode ser o filme ou a série, tá? Mas outros que não estão ali, ou seja, tem personagens que estão em um e não estão em outro, tá? Falando de peça e de filme, tá? Filme, quando eu falo filme e série, tá? Por exemplo, na peça nós temos a presença do palhaço, né? Que o palhaço é como se fosse uma voz de um narrador, né? Uma voz externa ali, né? Que aparece muitas vezes na peça, tá? Inclusive no início, né? No início dos atos, esse palhaço está ali, tá? Nós temos a presença do sacristão na peça, que não temos no filme. Nós temos a presença do... Nós temos ali dois, né? O diabo e o encourado, tá? Então, como se fossem duas figuras do demônio, né? E quem toma aquela questão ali do diabo, né? Que no filme aparece o diabo ali no julgamento, é o encourado. Ele é chamado de encourado. Alguns personagens não têm nome na peça, tá? No filme, Eurico, que é o padeiro, né? Na peça ele não tem nome, só é chamado de padeiro. E a Dora, esposa do Eurico, na peça ela é chamada de mulher, tá? Falei do sacristão, né? Que nós temos ali e não temos. E nós temos um frade também, tá? Que está na peça, mas não está ali no filme. E de personagens importantes do filme que não estão na peça, nós temos a Dorinha? Não, Dorinha não. Rosinha, desculpa, Rosinha. Rosinha, né, que é a namorada do Chicó, isso não existe na peça original, tá? Não tem essa Rosinha. Como não tem ali o cabo, né? O cabo e não tem o Vicentão, tá? Esses personagens não estão na peça. Então vamos lá falar agora um pouquinho sobre sobre o enredo, do que se trata a peça.
Como eu falei, basicamente é o mesmo, tá? Com algumas diferenças, uma delas eu já vou adiantar para vocês. Na peça, ele tem muito mais essa questão do racismo, tá? O racismo é mais explorado na peça do que no filme, né? No filme ele pega leve, tá? Na peça ele é muito mais explorado. Então a história começa ali, né, com João Grilo e Chicó, que são aqueles amigos inseparáveis, né? O Chicó gosta ali de contar as suas histórias sem pé nem cabeça. O João Grilo repreende muitas vezes, né, por contar essas histórias, né? Eles vivem ali pobres, né? Eles arrumam um emprego ali na padaria e logo no início tem a morte da cachorra, né? Aí eles vão pedir, né, pro padre benzer, né, o cachorro ali, a cachorra que está morta, né? É, Na verdade, na peça é um cachorro, né? Não é uma cachorra, tá? É um cachorro. E eles contam toda aquela história, né? Ai, mas se fosse o cachorro, uma coisa é benzer o motor outra coisa é o cachorro nossa, fugiu o nome agora. Major Antônio. O Major Antônio Moraes. Olhei aqui, tá? Então, né? Ele dizia sobre o cachorro do Antônio Moraes. E aí logo em seguida, né, o Antônio Moraes chega ali, vai falar com o padre, e o padre tem toda aquela história que é muito bem mostrada ali no filme também, né? Estou falando isso baseado que vocês tenham assistido o filme, né? Tenham visto o filme. Que ele chama, né? Aqui é uma troca também, né? Ele fala, no filme, o Antônio Moraes vai lá, né, para falar da filha. E na verdade é o filho que está doente, e aí o padre faz uma confusão ali, né, falando do cachorro, devido a toda a troca ali do João Grilo. Lembrando mais uma coisa, daquela coisa da tira de couro lá, do Chicó. O Antônio Moraes tem apenas essa participação aqui. Então, o Antônio Moraes, na peça, não é um personagem importante. O Antônio Moraes só aparece ali na peça para mostrar que quando é um rico e poderoso, o padre faz o que ele quer, e quando é alguém pobre, né, que não é tão poderoso, o padre não vai fazer ali, né, o que a pessoa quer, né? Aí nisso chega o bispo tem um frade que o bispo trata muito mal esse frade, tá? E o padre tem um sacristão que, né, que também não aparece, e depois, né, em toda essa história para poder, né, depois que o cachorro lá morre, para poder enterrar o cachorro, né, há aquela história do testamento, né? E aí isso também está na peça, né, que ele deixa, só que na peça as falas do sacristão no filme, elas vão todas para o padre, tá? Como se o padre pegasse toda aquela fala do sacristão. Então ali ele fala que o testamento era dividido entre o padre e o bispo, né? No filme. Na peça ele é dividido entre o padre, o sacristão e o bispo. O frade também aqui aparece pouco, tá? Só aparece para ele ter essa coisa de ser um personagem bom. Não são todos que são ligados à igreja que são maus, como o bispo, o sacristão e o padre, tá? O frade é um personagem bom. Há aquela grande crítica que é o dinheiro, né? Ao dinheiro que corrompe a todos, inclusive essas pessoas da igreja. O João Grilo e o Chicó também, eles, né, vão muito pelo dinheiro, mas é muito mais pela necessidade, assim como o cangaceiro, tá? Depois todos acabam morrendo, né, naquela história. Não há o confronto, né, se não há o Vicentão e não há esse confronto, tá? Entre eles lá de cangaceiro, nada disso, tá? Existe também a história do gato que descome dinheiro, né, depois que ele morre, o cachorro morre, daí ele vai levar um gato, que é o gato que caga dinheiro, né? Mas isso também existe, né, na peça, tá? E quando eles descobrem, né, o padeiro e a mulher descobrem, eles querem, né, vão para cima do Chicó ali para, né, para recuperar aquilo. E aí o Chicó tem essa ideia, né? Ele usar isso, na peça é assim, antes de enterrar o cachorro, o Chicó vai lá e tira a bexiga do cachorro, tá? A bexiga mesmo, né? A bexiga onde fica a urina, tá? Tira a bexiga do cachorro e guarda aquela bexiga. E ele fala, né, o João Grilo tira, tá? Eu falei, Chicó, o João Grilo tira e entrega pro Chicó, manda encher de sangue e colocar ali naquele local que eles vão precisar daquilo para usar uma certa hora, né? E quando
o bispo vai lá cobrá-lo, chega, né, o pessoal ali do cangaço, do cangaceiro. Não tem nada também daquela história deles estarem anteriormente, tá? Os cangaceiros, eles chegam de repente ali, liderados pelo Severino, né, que é um nome comum, tá? Que nós já vimos lá em outras obras, como em Morte e Vida Severina. E aí começa a matar os personagens, né? O cangaceiro, ele mata o padre, ele mata o sacristão, ele mata o bispo, ele mata o casal lá, né? O Eurico não, desculpa, o padeiro, né? Eurico no filme. O padeiro e a sua mulher. E ele vai matar o Chicó. Quando ele vai matar Desculpa, ele vai matar o João Grilo. Tá? Quando ele vai matar o João Grilo fala, né, sobre que tem uma gaita, né, que foi abençoada pelo Padre Cícero e que essa gaita faz as pessoas viverem, né, voltarem à vida. E ele não acredita, né, o Chicó está com a bexiga por um outro motivo, mas ele vai lá e dá uma facada no Chicó, o Chicó toca a gaita, o Chicó volta, o Chicó fala, né, que encontrou com o Padre Cícero, né, falou que era para dar aquela gaita para o Severino poder conhecê-lo, e aí o Severino aceita ser, né, que o cangaceiro, o outro cangaceiro, companheiro dele, deu um tiro no Severino e o Severino morre. Algo que também é bastante diferente aqui, tá? Nisso que o Severino morre, o cangaceiro tenta tocar a gaita e o Chicó e o João Grilo, né, partem para cima do cangaceiro e colocam no chão, tá? Eles até machucam bastante, acham que o cangaceiro está morto e deixam o cangaceiro lá. Aí o Chicó e o João Grilo se preparam para sair com todo o dinheiro e ficarem bem. Só que o Chicó sai rápido, o João Grilo é morto pelo cangaceiro, né, que ainda consegue dar um tiro no João Grilo. E nisso todos morrem, menos o Chicó, como no filme, tá? Menos o Chicó. Só que aqui nós temos a presença de mais um morto, que é o sacristão. Aí, na hora do julgamento, eles estão lá, né? Jesus aparece como preto, né? Como uma pessoa preta. E tem também aquela cena do racismo, né? Em que o João Grilo fala: Nossa, Jesus, mas imaginei que o senhor era menos queimadinho, né? E Jesus fala, né? O bispo repreende João Grilo e fala: Ele falou o que ele pensa, você também teve vontade de falar isso, não falou, né? Porque você escondeu, mas você também pensou isso. E Jesus tem uma fala muito importante. Falei para vocês da questão do Ariano Suassuna lá, né? De ter uma cultura brasileira, defender essa cultura brasileira, principalmente a cultura do Nordeste, não se deixar misturar da bronca que ele teve lá um pouquinho, né, com o Chico Science, embora ele reconhecesse toda a genialidade do Chico Science, tá? E Jesus fala assim: eu não tenho preconceitos de raça como os americanos, tá? Isso não está no filme, tá? Mas está na peça. E tem mais uma fala, algumas falas muito importantes dessa questão do racismo, quando o padre está sendo julgado, né? E o encourado, né? Ele fala que o padre batizava apenas os meninos brancos. Aí o padre se levanta: não, eu batizava os pretos também. Ele, quando os pretos tinham dinheiro. Senão ele não batizava, só batizava os pretos que tinham dinheiro. Então aí também toda essa questão do racismo, né? E da própria, a questão do dinheiro ali, né? E aí começa o julgamento deles, é muito parecido como no filme, tá? Só que Nossa Senhora ali tem uma voz menor, tá? Jesus conduz mais, né? Nossa Senhora intercede por eles, mas a fala dela não é tão longa quanto no filme. Os versinhos lá tão conhecidos do João Grilo estão presentes, é claro, na peça, tá? Como no filme, o cangaceiro também morre no filme, né? Não sei se eu falei isso anteriormente, mas o cangaceiro também morre. Falei sim, tá? E os dois vão para o céu, né? Porque conforme Jesus, não foi Nossa Senhora quem fala, conforme Jesus, eles, né, eram desse jeito porque a vida foi difícil com eles. Então Jesus mesmo dá a sentença e eles vão para o céu, e eles são os únicos que vão para o céu. E o mais curioso de tudo isso é que eu vejo
tanta gente vendo esse filme, tanta gente assistindo esse filme e tanta gente que não entende essa principal lição desse filme, tá? Que é exatamente isso. A vida que você leva muitas vezes, né, faz com que seja mais difícil, com que você tenha que tomar certas atitudes, viver de uma outra forma. É diferente você nascer num berço de ouro e você nascer na periferia, tá? E as pessoas não entendem isso. Por isso que os cangaceiros vão para o céu, tá? Porque quando eles eram crianças, a polícia assassinou os pais dele. Como que eles vão ter uma noção de que a polícia é boa se a polícia assassinou os pais deles, tá? Depois vem a questão de todos os outros. Aí o João Grilo dá aquela sugestão, né? Porque tem aquela coisa ali do na hora da morte eles se arrependeram, tá? Dá aquela sugestão de, né, deles, todos eles, os outros 5, né, que no filme são 4, mas ali são 5 porque tem também o sacristão, eles vão para o purgatório e João Grilo, tá, tem essa sentença de voltar para a terra. Quando João Grilo volta, né, está o palhaço, ali está o Chicó, estão enterrando, né, o corpo do Chicó. E aí ele volta naquela felicidade, como no filme, né? Só que sem a Rosinha. Esqueçam a Rosinha não existe na peça, tá? Sem a Rosinha. E o Chicó fala, né, que prometeu tudo se João Grilo vivesse. E aí eles vão e dão todo aquele dinheiro, né, de volta, porque ele fala que com Nossa Senhora não dá para negociar, que para Nossa Senhora era para dar. E aqui no final mais uma diferença importante, tá? Não existe aquela cena de que Jesus volta e vai conversar com ele, né, que pede pão lá e eles negam o pão. Isso não existe, tá? Então, a peça termina ali exatamente nesse momento em que eles dão o dinheiro e a vida dos dois vai continuar. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado, tá? Espero que tenham gostado, tá? Eu tentei fazer aqui principalmente as diferenças, né, entre os dois, porque acho que dificilmente alguém vai ler essa obra, tá? Dificilmente alguém vai ler. Eu confesso que eu não tinha lido, tá? E eu tinha aquela... Esse é um filme que eu já assisti, assim, inúmeras vezes, tá? Mais de 20 vezes com certeza, porque eu trabalho sempre com os alunos. Então o filme ele é muito claro, eu sei a sequência certinha do filme na cabeça, mas deixei para ler a peça porque agora, né, eu poderia ler a peça em seguida, fazer o vídeo para vocês, porque teria ali essa comparação, essas diferenças, tá? Beleza, pessoal? Não se inscreveu no canal, ainda se inscreve, ajuda o professor Sid Clay, curte esse vídeo aqui, tá? Compartilha aí com os amigos, tá? Espero que tenham gostado, por hoje é isso e simbora estudar!